um shiur, um comentário sobre a porção dessa semana, a porção de Bereshit. Muito importante a gente fazer essa conexão com o final da porção da Torá. No final da porção de Devarim, das porções últimas, tem a ver com Haazinu, quando ele conclama os céus, uma paraxá que é poética. Inclusive eu mostrei o trecho, mostrei na Torá o trecho que contém esse poema, muito interessante. Logo depois vem paraxá que fala sobre as brahot, as bênçãos para as tribos. Mas na paraxá Haazinu, que começa falando sobre contemplar os céus e a terra e trazer os céus e terra como testemunha, existem muitos segredos cabalísticos nessa porção, uma porção muito poderosa, com um estudo muito aprofundado a esse respeito, que nós não vamos abordar aqui. As questões de Cabala nós inserimos bem sutil no dia a dia, em função do grupo não ter um aprofundamento da própria estrutura da Torá. Muita gente ainda tem algumas dúvidas, e ainda está no primeiro estágio. Então a Cabala agora se apresenta não como desnecessária, mas como um complemento ainda muito forte, uma dose mais forte. Mas o que eu quero destacar da porção Haazinu, que se conecta logo com o final, o reinício da Torá, são questões que o Eterno deixa muito claro quando ele diz: eu faço morrer e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão os que pecam contra mim. Esse é um versículo muito impactante. O versículo 39, a segunda parte do 39, do capítulo 32 de Devarim Bereshit. Ele diz: eu faço morrer e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão os que pecam contra mim. É espetacular o Eterno colocando essas questões de que é Ele quem está no comando, é Ele quem está na direção de tudo. É o que nós vemos na porção de Bereshit. Ele cria tudo, Ele que está no comando, e tudo foi feito por Ele e somente Ele, sem ajuda de mais ninguém. E Ele coloca como empecilho para os filhos de Israel que não estão conectados com a luz, questões muito importantes. Quando ele diz no verso 21, ele bota assim, verso 21 do 32, eu provocarei sua ira, a ira do povo de Israel, como um povo insignificante, ponto e vírgula, com uma nação insensata os irritarei. Olha só a profundidade do Eterno, quando ele coloca povos insignificantes, povos insensatos, para irritar aquele povo de Israel que está em desordem. Aqui é como um todo. Então, quando a maioria está desequilibrada, todos sofrem. Porque um fogo se acenderá na minha ira e arderá contra vós, até o mais profundo abismo. Isso mostra o impacto que o Eterno pode causar quando ele coloca algumas questões como ele disse, um povo sem importância, sem significado algum, nação insensata, para ferir aqueles que mexem com o posicionamento do Eterno, aqueles que não honram o Eterno.
Porque o temor é o princípio da sabedoria. E quando nós tememos ao Eterno, nós nos santificamos, nós elevamos uma potência maior e apaziguamos toda a fúria do Eterno, que com razão, porque o Eterno elevou o mundo à potência que está por conta da existência dos sábios que mantêm o universo. Então é muito, muito, muito importante termos essa consciência de não sacrificar aos deuses, ao paganismo, de não elevar deuses dentro de nós mesmos. Quando ele fala novos deuses que apareceram há pouco, como é evidente a questão do cristianismo, pelos quais não se estremeceram vossos pais. Olha só o que ele diz: esquecestes do forte que te gerou, né? E ouvidaste a Elohim. Ouvidaste quer dizer, deixou de ouvir a voz do Eterno, que te fez sair do ventre materno. E aí ele diz no verso 19, esse é o 18, 17 e 18, do capítulo 32 de Razino. E viu o Eterno e irritou-se, porque provocaram seus filhos e filhas. E aqui ele vai colocando: eu provocarei sua ira com um povo insignificante. E ele vai colocando aqui a presença do povo de Israel na diáspora é para trazer bênção, mas temos que tomar cuidado o tempo todo com a idolatria. A idolatria que permeia a academia, que permeia o trabalho, que permeia as relações no Facebook, na internet, no ponto do ônibus, no táxi, no trem, aonde quer que você vá, nos arredores da sua vida, tem sempre alguém divulgando a sua deidade. E cuidado de não estarmos nos conectando com fontes erradas. E temos aí clássicos que já existem, os 3 tipos de falsos judaísmos, que é o judaísmo da unidade, o judaísmo nazareno e o judaísmo messiânico, que não são judaísmo. Eles tomam posse desse nome, judaísmo disso, daquilo outro, mas não tem nada a ver com o judaísmo. Precisamos estar conectados. E o Eterno, no capítulo 32 de Devarim, no versículo 32, ele disse que ele pensava destruir Israel, pois as suas obras, a vide de Israel, é como uma vide de Sodoma quando erra, e como os produtos do campo, ou seja, as obras más de Gomorra, ou seja, Sodoma e Gomorra, Sedom, Memorá, ele fala que são uvas, suas uvas são como a erva amarga, ou seja, quando nós nos desconectamos do Eterno, nós nos assemelhamos a Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Muito, muito, muito cuidado, porque o Eterno diz lá no 39, eu faço morrer, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão os que pecam contra mim. Então está muito claro, está muito bem colocado. E assim como ele promove tudo isso aos desobedientes, ele, no início de tudo, promove o levantamento, a nossa conexão, quando nós vimos em Bereshit que ele criou tudo com um poder, com o poder da fala. O verso 3 diz: e disse Elohim, haja luz, e foi luz. E viu Elohim que a luz era boa, e separou Elohim entre luz e escuridão. E chamou Elohim na luz dia,
e a escuridão chamou noite, e foi tarde e manhã. A criação dos céus e da terra, no primeiro versículo, está conectada diretamente com a força do Eterno que criou tudo. Por isso, aqui, onde nós chamamos de Elohim, no original é Elohim. E Elohim quer dizer a força criadora da natureza. Ou seja, é uma força que tem julgamento, que está associada à natureza, à criação, ao rompimento. E em hebraico é uma forma plural, Elohim, que poderíamos traduzir erroneamente de deuses. Mas a forma plural para indicar Hashem, Elohim, no original, compreende e unifica todas as formas infinitas e eternas, para que o indivíduo que esteja lendo e traduzindo não pense que existem muitos deuses. O verbo em seguida da palavra Elohim, que é o verbo bara, criou, digamos assim, foi empregado no singular, imediatamente após o nome Elohim. Por quê? Se fosse num texto normal, seria o quê? Os deuses criaram, mas o texto é Elohim, poderíamos traduzir até por juízes, deuses, criou. Aí você observa que a ideia de Elohim, e eu falo Elohim porque você pode estar ouvindo isso fora do Shabat, e falo Elohim porque eu estou em Shabat. Questão de ordem e temor de Hashem, do Eterno. Então ali mostra muito bem claro. O Ibn Ezra, o exegeta Avraham Ibn Ezra, 1089 da Era Comum até 1164, ele argumenta que esta palavra não é nada além de um plural majestático concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações dele nesse Olam Hazé, nesse plano físico, Malhut. Isso é muito importante a gente ter essa conotação. Existem muitos segredos e aos pouquinhos nós vamos avançando. É importante você saber que cada dia da semana tem uma brachá, tem uma bênção. A bênção do Yom Rishon, do primeiro dia. O Eterno disse, viu o Eterno que era bom. No segundo dia, Yom Sheni, é o dia que não há a palavra bênção explícita. Para ter a bênção do segundo dia, está dentro do compêndio terceiro dia, que é a terça-feira. Na terça-feira, o Eterno abençoa a segunda. Ou seja, ele não tem bênção dentro do versículo. Ou seja, a bênção dele é uma bênção oculta, é uma bênção mais escondida, é mais reservada, não é aparente. Mas dentro da terça-feira, ele abençoa a segunda e abençoa a própria terça. Por isso que, cabalisticamente, é chamado de Shabbat Katan, terça-feira, ou seja, é um Shabbat menor. É como se nós tivéssemos ali o fato de termos duas bênçãos no mesmo dia. Sendo que essas duas bênçãos no mesmo dia, uma se refere à segunda-feira, Yom Sheni, e a terça, Yom Shlishi. Ok? Bem, muitas revelações, muitas coisas maravilhosas. Quero aproveitar para convidar a todos que queiram participar do nosso curso de Cabala. Nós vamos fazer um curso de Cabala, é um curso remunerado, um curso pago, obviamente, e nós vamos fazer em aulas presenciais aqui na região e vamos fazer também em módulos à distância. Então, quem está longe pode fazer e quem está perto pode estar comigo, compartilhar comigo esse curso de Cabala profunda, falando sobre mitzvot e falando sobre Bereshit, muita conexão da fundação, e sobre a relação das mitzvot. Ou seja, você vai se aproximar ainda mais do Eterno, conhecendo segredos da Kabbalah. Até o nosso próximo shiur.